18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Vamos juntos mais uma vez. 18 horas no ar. Eu e ela, Nathalie Moraes, e você, ouvinte. É isso mesmo, Olá. Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você, ouvinte, que nos faz companhia até às 7 horas da noite. Vamos atualizar e trazer pra você as principais notícias e todos os destaques desta sexta-feira e do fim de semana, não somente aqui na nossa capital, mas também nos municípios do interior do nosso estado, no Brasil e no mundo, Carlão. Claro, e nós estamos sempre contando com a sua participação, querido ouvinte. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, e participe conosco do 18 horas. É isso mesmo, ouvinte. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos que são abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente através do 994887592. Agora conferindo os destaques do dia. Grave acidente entre ônibus e caminhão deixa mortos na M010. Avião de pequeno porte cai em comunidade Boca do Rio, no município de Manicoré. Começa amanhã a venda dos ingressos para o Festival de Parintins 2025. Tribunal Regional tem nova presidência. Justiça bloqueia contas de município no Amazonas após prefeito negar transição. Para 6h05, você no melhor nicho do Brasil. Mais uma vez, boa noite para você, sempre aí na sintonia certa. Vamos com mais uma edição do 18 horas. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. No ar, 18 horas. 18 horas. Olha só, essa sexta-feira foi trágica no Amazonas. Um avião de pequeno porte caiu em Manicoré. E na M010, um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou mortos e feridos. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 4 pessoas. Informações preliminares apontam que o ônibus atingido tinha saído do município de Itapiranga, com destino a Manaus. A colisão entre os veículos foi registrada entre o município de Rio Preto da Eva e a comunidade ali do Lindóia. Esse impacto foi tão forte, Carlão e ouvintes, que destruiu toda a parte frontal do ônibus, inclusive a cabine do motorista. As imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns passageiros sendo socorridos e outros sentados, desacordados, ficaram meio desbaratinados, assim, é complicado, uma situação realmente bastante chocante, Nathalie. Exatamente, Carlão, desde as primeiras horas da manhã de hoje eu tenho acompanhado de perto todo o trabalho de resgate. Foi uma tragédia, né? E até o momento nós temos 4 mortes confirmadas e pelo menos 18 pessoas feridas, entre eles também pessoas com ferimentos graves que precisaram ser transferidos para os hospitais e pronto-socorros aqui na nossa capital. Mas você, Carlão, iniciou falando sobre a queda de um avião de pequeno porte no município de Manicoré. As informações ainda são muito desencontradas em torno da queda desse avião. Por quê, Carlão? Primeiro ponto, a dificuldade logística para acessar o local. Esse avião, segundo informações repassadas pela prefeitura do município, que confirmou esse acidente, ele teria caído na comunidade Bom Jesus, lá do município de Manicoré. Seria uma comunidade já mais afastada da sede da cidade. E como hoje a chuva não cessou, eles tiveram muita dificuldade. Até o momento, nenhum rastro desse avião foi encontrado, Carlão. Então, assim, o que a gente sabe? Que foi ouvido um impacto muito forte. Várias testemunhas, falaram que o avião estava rodando ali, sobrevoando pela cidade com um barulho muito estranho, quando as pessoas, os moradores ali, acabaram realmente ouvindo um estrondo muito grande. Mas a prefeitura de Manicoré continua na região para tentar identificar aonde caiu esse avião, já que o local realmente é de difícil acesso. Mas foram divulgadas as informações logo cedo que teriam corpos carbonizados, mas essa informação até agora não foi confirmada. Sim. Por meio de nota, Carlão e ouvintes,
ouvintes, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIMPA, disse que não foi notificado sobre a ocorrência aeronáutica na região, mas que está, sim, apurando todos os fatos acerca dessa ocorrência aeronáutica que circulou todas essas informações na manhã dessa sexta-feira. Mas, Carlão, outro acidente, eu tenho certeza que você também deve ter recebido, né, aí através dos aplicativos de mensagens, imagens e vídeos de um acidente gravíssimo registrado na rodovia AM070, já ali nas proximidades do município de Rio Preto da Eva. A gente está falando, Carlão, de um acidente onde nós já temos pelo menos 4 mortes confirmadas. Até então, né, haviam sido divulgadas 3, mas agora há pouco eles emitiram um novo boletim confirmando as 4 mortes. Entre as vítimas fatais está o motorista desse ônibus, identificado como Jair Nascimento dos Santos. O homem tinha 45 anos. E aí, segundo a prefeitura, 8 pessoas, pelo menos inicialmente, deram entrada no hospital local lá do município de Rio Preto da Eva. Mas por conta, Carlão e ouvintes, da gravidade desse acidente, de toda essa situação, vários pacientes precisaram ser transferidos aqui para Manaus por conta da suspeita de traumas que são muito graves, né? E aqui em Manaus a gente sabe. Na M010, né, Nathalie, fazendo só uma correção que você falou 070. Isso, perdão, na M010, isso, no município de Rio Preto da Eva, já nas proximidades ali daquela comunidade do Lindóia. E aí, Carlão, né, toda essa situação gerou uma comoção muito grande, inclusive por parte do Corpo de Bombeiros, que precisou enviar um efetivo muito grande para lá. Pelo menos 18 pessoas feridas e foram identificadas inicialmente. Algumas delas já foram transferidas aqui para nossa capital, mas a gente conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Orleilson Muniz, que ele falou um pouco mais sobre esse trabalho que foi intensificado nas primeiras horas da tarde dessa sexta-feira. Vamos conferir. E viatura de salvamento do próprio município de Rio Preto para lá. E eles estão em atendimento, né? Eu acredito que mais aí 1 hora no máximo a gente já vai ter uma posição do cenário mais acertada. A informação que nós tivemos das nossas equipes no terreno é que possivelmente 3 vítimas fatais. A questão é que certamente haverá mais vítimas, mas não vítimas fatais. Considerando a cinemática do acidente, né, foi carreta versus ônibus e foi colisão frontal, e há o impacto, né, e o esmagamento de pessoas, né, considerando a cinemática, é possível que nós tenhamos muito mais vítimas, não fatais, mas vítimas lesionadas, vítimas que certamente, né, podem ter algum tipo de traumatismo, às vezes interna, fratura, qualquer coisa dessa natureza. E todas essas pessoas precisam de atendimento. Portanto, é importante lá que tanto o SAMU também, nós temos ambulância nova lá em Rio Preto e estão atuando no local. O helicóptero foi mandado para lá também, como foi falado pelo secretário, e a gente vai continuar monitorando e operando. 18 horas. Carlão e ouvinte, só pra gente reforçar aí, né? Agora há pouco foi renovado, né? Eles emitiram um novo boletim e o governo do Amazonas informou que foram 4 mortes registradas. Esse acidente foi registrado no quilômetro 138 da rodovia M010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva, onde um ônibus colidiu aí com um caminhão. Segundo a nota enviada pelo governo do Amazonas, o Instituto Médico Legal até o momento deram entrada 4 mortes ocasionadas aí por esse acidente. 18 pessoas foram resgatadas com vida, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, sendo que 13 já foram liberadas e 5 estão em atendimento em hospitais aqui da nossa capital. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas precisou enviar
um efetivo de 32 bombeiros e 11 viaturas nas operações de resgate, incluindo aí o trabalho de descarceramento. Por quê, Carlão? Muitas dessas vítimas, infelizmente, acabaram ficando presas ali nas ferragens. Mas as equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Saúde estão trabalhando aí e, graças a Deus, conseguiram sim garantir e resguardar a vida de muitas dessas pessoas, tanto que pelo menos 13 pacientes já foram liberados. E segundo informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos, o ônibus estava devidamente cadastrado e regularizado junto ao órgão, contando com todos os seguros exigidos. Ou seja, Carlão, né? O ônibus estava regular, sim, estava em dia, então possivelmente realmente esse acidente, toda essa tragédia pode ter sido provocada pela caminhonete, mas somente o trabalho de investigação por parte do Departamento de Trânsito da Perícia Técnico-Científica vai poder identificar o que acabou causando essa tragédia, Carlão. 6h14, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar da crise na saúde pública do Amazonas. A situação do Hospital e Pronto-Socorro, 28 de agosto, agora sob gestão de uma organização social lá de Goiás, está no centro das críticas do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. A entidade questiona a capacidade de gestão da OS, que já enfrenta inclusive acusações de corrupção e desvio de recursos públicos na saúde. Tem aí um histórico negativo essa OS, Nathalie. Inclusive, Carlão, né, os conselheiros também demonstraram uma certa indignação com o tratamento que foi oferecido aí aos profissionais locais, o que há mais de 30 anos dedicam suas vidas e atendimento à população amazonense. Inclusive, ao longo dessa semana, né, Carlão, a gente vem acompanhando essa situação de perto. Conversamos com diversos profissionais, recebemos parte deles aqui nos nossos estúdios e muitos desses médicos estão sendo descartados e enfrentam atrasos nos pagamentos de seus salários. A gente vai conferir todos os detalhes sobre esse caso agora na reportagem de Odineia Araújo. Os conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Amazonas fiscalizaram a situação do pronto-socorro e Hospital 28 de Agosto, entregue pelo governo do estado nas mãos da organização social Agir do estado de Goiás, onde é acusada de desvio de dinheiro da saúde. O contrato de gestão, no valor global de 2 bilhões de reais, foi assinado no dia 29 de novembro e tem validade de 5 anos. O presidente do conselho, Amarildo Brito, e os demais conselheiros afirmam que a mudança para a OS Agir trouxe muitos problemas. Médicos experientes foram demitidos sem explicação e as especialidades médicas estão em crise. Além disso, faltam materiais e leitos. A declaração veio depois que o fiscal do CRM-AM, Fábio Bindá, disse que o hospital está funcionando normalmente, com médicos em todos os setores. No entanto, os conselheiros fizeram uma declaração na noite de ontem e contestaram o que disse a fiscalização anterior. O conselheiro efetivo do CRM-AM, Ademar Carlos Augusto, ressalta que os médicos e demais trabalhadores do 28 de agosto e do Instituto Dona Lindu foram descartados pelo governo do estado com salários a receber após mais de 30 anos de atendimento à população. Toda a sociedade amazonense já está sabendo, que é público e notório, que as nossas empresas prestadoras de serviço estão sem receber há pelo menos 3 meses, outras um pouco mais. E não existe nenhuma sinalização, pelo menos oficialmente, do governo do estado, que existe a programação de pagamento. E essas empresas foram dispensadas após ter executado com respeito, rigor técnico, dedicação ao longo desses anos todos os atendimentos que aquela unidade de saúde necessitava. Apesar de todas as dificuldades que a instituição oferecia para dificultar o trabalho dos profissionais que aqui trabalhavam. Questão de falta de leitos, material cirúrgico, medicamentos, mas nunca esses profissionais deixaram de lá atender. E muitos deles com mais de 30 anos dedicados àquela instituição. E que, lamentavelmente, foram expulsos da instituição
instituição hospitalar como objetos que se descartam no lixo. Isso é um desrespeito à pessoa, ao ser humano e à própria sociedade, que fica exposta a riscos desnecessários. E lamentamos profundamente a forma desrespeitosa que os profissionais estão sendo tratados por essa instituição que assumiu a gerência dessas organizações. Ainda de acordo com o conselheiro Ademar Augusto, não é culpa dos médicos se os pacientes estão sendo atendidos nos corredores, se não tem material para cirurgia ou se não há remédios para a população do Amazonas. Ainda conforme o conselheiro, a crise no Hospital 28 de Agosto e em outras unidades de saúde do estado é consequência da falta de compromisso do governo do Amazonas com a saúde pública. O sistema público de saúde está caótico porque o governo está caótico e não transfere a responsabilidade para outros profissionais. Nós esperamos que a imprensa divulgue esse nosso pronunciamento para mostrar que nós não somos os culpados pelo caos de saúde que o estado do Amazonas está passando. Os conselheiros também apontaram que, apesar das dificuldades enfrentadas por médicos e pacientes, o governo não tem um plano claro para resolver a situação da saúde e não cumpriu suas promessas de pagar os profissionais não apenas do 28 de agosto, mas de outras unidades de saúde do estado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o fato, a real, é que a saúde pública em Manaus virou aí um verdadeiro retrato do abandono. Faltam medicamentos, médicos, estrutura e, acima de tudo, gestão. Enquanto isso, vemos aí nossos hospitais lotados e a população sofrendo com filas intermináveis e também aquele atendimento precário, Nathalie. O caos na saúde não é nenhuma novidade, Carlão, né? Sim, a gente sabe que ao longo dos últimos anos a gente já noticiou inúmeros escândalos aqui mesmo no programa 18 horas, mas o descaso dos governantes em resolver o problema, isso sim chega a ser revoltante. Quantas vidas ainda precisarão ser perdidas para que a saúde seja tratada como prioridade aqui no nosso estado? Não é moeda de troca política, não. É com certeza, Nathalie, inadmissível que em pleno século XXI a saúde pública de Manaus esteja nesse estado de calamidade. Os governantes não têm mais desculpa. O orçamento existe, mas a má gestão e a corrupção continuam sugando os recursos que deveriam salvar vidas. E enquanto isso, Carlão, quem paga o preço são os pacientes. Abandonados em corredores, sem acesso a medicamentos básicos, mas a gente sabe, não somente aqui a nossa capital, todo o nosso estado. Os pacientes, os amazonenses, eles merecem uma gestão que respeite a sua população e trate, sim, a saúde como um direito fundamental e não como um problema sem solução que já vem se arrastando há muitos anos. Olha, Nathalie, hoje os médicos do Instituto Ortopedista desmentiram fake news promovida pelo governo do estado de que estariam atuando para colapsar o Hospital 28 de Agosto. Olha essa, Nathalie. Pois é, Carlão, né? Os diretores do Instituto de Traumatologia e Ortopedia aqui do Amazonas desmentiram aí várias informações que foram divulgadas ao longo dessa sexta-feira, feitas pelo governo, afirmando que os médicos estavam redirecionando pacientes para o 28 de agosto e planejavam ali uma paralisação com o objetivo de sobrecarregar o sistema de saúde. Nós ouvimos a médica doutora Ana Cristina Oagem e ela reforçou que essas informações divulgadas pelo governo, elas são infundadas, que nada disso seria verdade, que em nenhum momento, né, os profissionais médicos aqui do nosso estado cogitaram toda essa ação. Afinal de contas, Carlão, a gente está falando de profissionais que estão pelo menos desde o mês de agosto sem receber nenhum programa, centavo. Né? Quando nós entrevistamos ela deixou isso bem claro, Nathalie, aqui no programa. Exatamente, não é de hoje. Ela, inclusive, ela falou pra gente, Carlão, sobre a superlotação, que não é de hoje que existe essa sobrecarga, mas com a diminuição no número de leitos, com toda essa situação que foi imposta depois que a organização social Agir, que veio de Goiás e assumiu a unidade
unidade hospitalar no último dia 1º de dezembro, que as coisas pioraram, isso é um fato que ninguém pode ignorar. E aí é sobre isso, sobre toda essa situação caótica que vem passando não somente o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, mas também o Instituto da Mulher Dona Lindu, que falou a médica Ana Cristina Oagem, ela que é ortopedista e representante do Itoam. Vamos conferir. Chegamos a esse ponto, mesmo passando por essa mesma crise de financeira, né? Vamos botar assim, com os salários atrasados, não é a primeira vez e nem por isso nós paramos em algum momento. A gente sabe muito bem da nossa obrigação com a população e não tem cabimento a direção tomar uma atitude dessa, de maneira nenhuma. Eu acho que parece que foi em chat que você ouviu isso, né? Nós temos um chat, aliás, nós temos 2 chats dentro da empresa, um que é o oficial, onde somente a diretora, a direção fala e os coordenadores, né? Porque nós temos um coordenador em cada unidade. Esse é o chat oficial. O outro chat oficial, e como eu respondi ontem uma pergunta também, é um chat de desabafo. Às vezes até a gente apanha lá, entende? Então, eles estão, todos nós estamos sem receber. Nosso último pagamento foi em agosto. Então, você pode entender que deve haver uma comoção, né? Porque todo mundo tem conta para pagar, tem filho, tem alimentação para botar em casa. Então, tudo isso faz parte de toda essa confusão. E ainda, para completar, veio a situação da OS, da qual nós não somos contra, nunca fomos, só que o que a gente sempre pediu inclusive com antecedência, que houvesse uma apresentação. Você não faz uma transição no hospital como o 28 de agosto e o Dona Lindu, que também é muito grande, mas o 28 com muito mais especialidades, de uma forma truculenta, porque foi o que aconteceu. E se você chamar qualquer uma das empresas que lá trabalham, nas 2 unidades, você vai confirmar o que eu estou dizendo. Não houve apresentação, não houve interligação. O governo falou ontem para você que era para que ele contratasse as empresas que lá já estavam, é fato, mas não houve isso. Infelizmente, não houve isso e por isso deu toda essa celeuma. 18 horas. Complicada toda essa situação enfrentada pelos profissionais de saúde aqui do nosso estado, né, Carlão? A gente ouviu aí a fala da doutora Ana Cristina, ela que é médica ortopedista do Itoam. Mas a gente não pode aceitar tudo isso que vem sendo feito por essa gestão, Carlão, principalmente nos hospitais públicos. A gente não pode aceitar que as principais unidades de saúde do nosso estado sejam repassadas para as empresas privadas. Inclusive, vários parlamentares têm se manifestado por conta dessa situação e agora a gente vai ouvir aí a fala do ex-deputado federal e agora vereador eleito aqui da nossa capital, José Ricardo, que esteve no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e manifestou a sua opinião sobre o assunto. Vamos conferir. Está acontecendo aqui no estado, os hospitais. Estou aqui na frente do 28 e do Hospital Dona Lindu. O que o governo está querendo fazer agora é entregar a gestão da saúde para o setor privado, para uma empresa de Goiás. Que, aliás, uma empresa que está respondendo também a processos ligados à gestão. Preocupação que temos aqui já de denúncias que vieram, demissão de funcionários, de médicos, né, de não pagamento. Também aqui nós temos várias empresas terceirizadas, onde o governo deveria fazer a contratação de funcionários de carreira através de concurso, valorizar, ampliar, modernizar, ampliar o atendimento da população. Com essa terceirização ou privatização, não há nenhuma garantia de aumento da quantidade. A tendência é que a empresa, que está previsto receber mais de 2 bilhões de reais, é até reduzir o atendimento. Ou seja, nós precisamos ampliar e não fazer o contrário. 18 horas. Realmente difícil toda essa situação, Carlão. Inclusive, outro parlamentar que se manifestou sobre a grave crise enfrentada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto foi o senador Eduardo Braga. Ele lamentou muito toda essa situação e ele foi enfático ao afirmar que o governo do Amazonas e a Secretaria de Saúde estão errados com o tratamento de toda essa situação. Ele falou, né, sobre esse momento de crise que nós estamos enfrentando e ele lamentou sobre a forma como a unidade vem sendo tratada, destacando ainda que o 28 de agosto foi construído durante a sua gestão. Vamos conferir aí o que diz o senador Eduardo Braga. Me manifestar
sobre o que está acontecendo no novo 28 de agosto, que foi construído por mim quando eu estava no governo do estado. E eu lamento muito a forma como o governo do estado do Amazonas está conduzindo essa questão. É triste ver médicos competentes, amazonenses, que passaram a vida se dedicando a atender as pessoas no 28 de agosto e serem praticamente despejados do 28 de agosto sem nenhum respeito e nenhuma consideração à população que eles tratam. O governo está errado, a Secretaria de Saúde está errada, o governador do estado do Amazonas está errado, e fica aqui o meu protesto e a minha indignação. 18 horas. É lamentável tudo isso, né, Carlão? Porque enquanto isso, você e todas as pessoas que precisam de atendimento médico, principalmente, né? Se você precisar de atendimento na unidade hospitalar e pronto-socorro 28 de agosto, a gente já sabe que a situação né, não está nada legal, não está nada boa, Carlão. Agora são 6 horas e 29 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil com os destaques do dia. 18 horas. Olha, a corrupção no governo Wilson Lima continua gerando prisões. Olha só, mais um servidor do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, foi preso, acusado agora de participar de um esquema milionário de corrupção no órgão. Segundo a Polícia Federal, o homem ocupava o cargo de gerente de controle florestal do IPAAM. Quem tem mais detalhes é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Então, esse servidor, ele tentou impedir o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça Federal do Amazonas. Elas são relacionadas à terceira fase da operação deflagrada no último dia 9, é isso? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, ligado aqui na Mix FM. Olha, segundo a Polícia Federal, o investigado, ele tentou impedir o cumprimento das medidas cautelares que foram determinadas pela 7ª Vara Ambiental e Agrária da Justiça Federal aqui no Amazonas, que estão relacionados à terceira fase da operação que foi deflagrada no dia 9 deste mês. Se trata do gerente de controle florestal do IPAAM, o Márcio Dalmo da Silva Rodrigues, que foi preso preventivamente durante a operação da Polícia Federal. No dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Corrupção, a Polícia Federal ela deflagrou a Operação Expugare e foi feito ações simultâneas dos estados do Amazonas, aqui, né, em Pernambuco e Rondônia, e essa Operação Expugare é uma continuação da Operação Greenwashing, né? A ação policial, ela também causou o afastamento do cargo do diretor-presidente do IPAAM, o Juliano Valente, né? E segundo a Polícia Federal, ele estaria envolvido em um suposto esquema criminoso que envolve aí grilagem de terras, exploração ilegal de madeira e fraudes na geração de créditos de carbono aqui na Amazônia, e também a apreensão de R$1 bilhão de capitalização. A Polícia Federal também informou que no caso do gerente de controle florestal do IPAAM, apurou-se aí que o servidor, que é integrante de organização criminosa instaurada no órgão de fiscalização ambiental, segundo informou as investigações da Polícia Federal, ele recebia propinas para omitir fiscalizações e acelerar processos de licenciamento em áreas indevidamente apropriadas, isso aí tudo para favorecer diretamente a grilagem de terras. E aí no cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontrados um valor de R$20 mil em espécie que estavam escondidos aí em uma caixa de telefone celular. Olha, além disso, já tendo tomado ciência da ação policial depois de despachar a bagagem ali no aeroporto, o suspeito decidiu não embarcar no voo que o levaria de volta a Manaus, na tentativa aí de frustrar o cumprimento das medidas judiciais. Olha, Nathalie e Carlão, a reportagem também, claro, entrou em contato com a assessoria do IPAAM para saber o posicionamento, e eles enviaram uma nota, diz assim, abre aspas, os fatos em questão envolvendo terceiros estão sob análise judicial, tramitando em segredo de justiça. Dessa forma, em respeito ao sigilo, eventuais manifestação
cabem aos envolvidos nos autos do processo judicial, fecha aspas. Essa então foi a única nota enviada pelo IPAAN aqui para nossa equipe do 18 horas, Nathalie, Carlão. Legal, 6h32, obrigado André pela sua participação aqui no 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia. 18 horas. Agora é hora de falarmos de política, mas nós vamos falar dos detalhes dos bastidores da política e a política amazonense. Falando daqui de Manaus. Política. Com ela, Cíntia Blink, que já está aqui conosco em nossos estúdios. Boa noite, Cíntia Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie e todo mundo que está com a gente na 100.7. Tudo bem? Boa. Olha só, Cíntia, teve encontro das prefeitas eleitas com a Procuradora-Geral da Justiça, que é a Leda Mara. Qual foi o objetivo dessa reunião só entre as mulheres ali? Foi Super Cíntia. Clube da Luluzinha, né? Teve esse encontro. Bom, primeiro de tudo, que teve prefeita eleita, mais de uma, e foi possível fazer um encontro delas, né? Então aí já temos uma notícia. Mas a Procuradora-Geral de Justiça, que é a Leda Mara Albuquerque, como você falou, chamou aí algumas prefeitas, chamou todas, mas algumas conseguiram se fazer presente e vão assumir agora dia 1º, são prefeitas eleitas, né? Mas dia 1º a gente pode passar a chamar de prefeita de fato, porque aí toma posse direitinho e aí tá valendo. Mas o objetivo foi fazer realmente um alinhamento de ações estratégicas para fazer políticas públicas que sejam inclusivas e que sejam eficientes. Então, a gente pode esperar por esse planejamento e até pelo discurso mesmo que as prefeitas têm colocado quando elas vão assumir, quando elas vão pegar o diploma, quando elas vencem, né? É um discurso muito voltado para a causa social, para a causa da inclusão. E esse clima se mantém entre as prefeitas e a Procuradora-Geral de Justiça, né? A Leda falou principalmente da importância da representatividade feminina em todos os espaços de poder. Falou do impacto disso para a sociedade e tudo mais. Então foi um encontro para falar sobre a responsabilidade que tem a mulher que ocupa um cargo de poder e principalmente que tem que espalhar isso, né? Tem que servir de exemplo e de inspiração para que outras mulheres ocupem cargos como esses também. Boa. Nathalie. Blink, olha só, né? O ano de 2025 ainda nem começou, mas a gente já tem muitas mudanças acontecendo. Uma delas é no Tribunal Regional Eleitoral. Tem novo comando aqui no nosso estado. Quem assumiu a presidência? Conta pra gente. Tem, Nath. Na verdade, isso já estava mais que anunciado, né? O João Simões, que é o desembargador que cuidou das eleições, que fez todo o processo, incluindo a diplomação, ele já tinha feito ali uma eleição, então a gente sabia que Carla Reis assumiria logo em seguida. E aí ocorreu a posse dela no dia de ontem e ele passou essa faixa, digamos assim, né? Esse comando da mão do João Simões para a mão de Carla Reis. Então temos, olha só, uma mulher também à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. A eleição aconteceu tem tempo, mas João ficou à frente durante esse período eleitoral, um período bem cheio de desafio. Passou bem esse período, apesar de todos os desafios, e aí pode colocar mais um desafio na conta, que foi a seca, né? Então, até durante a eleição ele falou bastante sobre a logística, diz que a logística do Amazonas em tempos normais já é muito difícil, mas esse ano ela teve esse ponto a mais, que foi a seca. Né? Sim. E aí Carla Reis, ela não vai pegar um período eleitoral, né? Pelo menos não nem municipal, nem estadual, nenhum desses dois. Mas também é um período que a gente tem a resposta desse período eleitoral, no sentido assim, tem questões que ficaram para a mão da gestão dela, né? Como, por exemplo, ontem a gente falou do caso dos vereadores, que tem vereador protestando porque não foi cumprida a cota de gênero. Então esse assunto será discutido na gestão de Carla Reis. Claro que não é ela quem decide, né? Tem todo ali, todo o pleno para decidir, mas é na gestão dela que a gente vai ver, digamos, a continuidade da eleição, aquilo que fica para depois. E outras questões, enfim, da justiça eleitoral que tem que acontecer mesmo. Certo.
Blink, uma jurídica agora. Olha só, o Supremo Tribunal Federal atendeu a OAB e declarou parcialmente inconstitucional lei sobre aumento de custos ou custas judiciais no Amazonas. Explica essa decisão aí. Um monte de nomezinho que a gente não conhece, né? Tive que parar para estudar. O que acontece? Quando a gente entra na justiça contra alguém ou alguma coisa, claro, se você entra na justiça é porque você está protestando aí sobre alguma questão. Aí existem a tal das custas, que para que esse processo aconteça, tem que ter o oficial de justiça que vai entregar a intimação, tem que ter o juiz que vai julgar, enfim, tudo isso envolve custa, envolve dinheiro. Tem um custo isso. Então, quando você vai processar alguém, você vai pagar por essas custas iniciais, digamos assim. Só que o STF entendeu que estava muito alto aqui no Amazonas essa taxa para processar alguém. O que isso fazia? Fazia com que a justiça fosse um recurso possível só para quem tem dinheiro. Então, quem é mais pobre não tem direito de buscar a justiça. E aí, a OAB Nacional entrou entrou com uma ação no STF, porque o STF tem o trabalho de dizer o que fere a Constituição ou não. Se a pessoa mais pobre não pode entrar na justiça, porque ela não tem dinheiro para isso, sendo que é por conta das custas, aí o STF entende que está ferindo a dignidade da pessoa, tudo mais. Então, por isso, entendeu-se que não pode cobrar as custas tão alta assim, para que a justiça... os valores, é isso? Exatamente, porque aí fica disponível a justiça para todo mundo e não só para quem pode pagar a tal das custas. Então foi uma vitória da OAB nesse primeiro momento, mas a gente vai seguir acompanhando. Blink, agora vamos falar de notícia dos municípios do interior aqui do nosso estado, isso porque a justiça acabou bloqueando as contas da prefeitura do município de Uairini, exigindo aí uma transição entre a atual gestão e o prefeito que foi eleito. O que aconteceu por lá? É porque a gente está nesse momento, né, que tem o prefeito eleito e nem todos os prefeitos que vão assumir ano que vem são de reeleição. Alguns nem poderiam ser reeleitos porque já estão numa reeleição, como é o caso lá em Parintins do Bigarcia, por exemplo. E aí, em Uairini, o atual prefeito é o Antônio Uchoa. Só que o próximo prefeito, que é o Marcos Souza Martins, ele entrou na justiça porque o Antônio Uchoa não está querendo passar informações, a gestão dele não quer passar informação para a comissão de transição, porque nesse finalzinho de ano e começo do outro ano, né, nesse períodozinho, é quando essa comissão de transição ela antecede o próximo prefeito, é ela quem vai entender qual que é a situação real do município, principalmente do orçamento do município, o que tem, o que pode ser feito, o que tem para pagar, o que tem de herança deixado, né? Só uma curiosidade, Brinque, esse prefeito, ele perdeu ou ele não pôde se reeleger, já cumpriu os 2 mandatos? Você sabe disso? Essa você me pegou, né? Viu? Essa lição de casa eu não fiz. Foi uma curiosidade que bateu aqui, mas tudo bem. É justa, mas você me dificulta a vida. Mas aí você vê, a gente já resolve isso. Pronto. Depois, E aí a desembargadora Mirna Thelma de Oliveira Cunha decidiu o seguinte, olha só, vamos bloquear então as contas do município, enquanto o Antônio Uchoa não deixa o outro trabalhar, digamos assim, ou ter acesso a essas informações. E aí, então estão bloqueadas as contas da cidade, mas claro que deixou liberado dinheiro para pagamentos essenciais. Portanto, está bloqueada a conta da cidade? Sim, mas pode pagar folha, ou seja, servidores, serviço de saúde e educação, os essenciais, e despesas que são inadiáveis e previamente autorizadas. Então, acho que não pode criar nenhuma despesa nova, né? Não pode fazer nenhuma nova contratação. Mas é isso. Então, é um caso que deve se desenrolar em pouquíssimo tempo. É só realmente porque tá tendo uma dificuldade ali para a chegada uma picuinha. Uma implicância. Uma implicância.
Beleza. Não quer largar o osso. Fechou, hein? Fechou. Volto com mais informação segunda. É, isso aí. Bom fim de semana pra você, Blink. Valeu, Blink. Bom fim de semana também. 6h42, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora você que está no trânsito, aí atenção, hein? Nós vamos dar umas dicas agora de algumas vias aí. Como é que está a situação das principais aí vias de Manaus com Nathalie Moraes. Trânsito. O trânsito pela zona leste da capital amazonense, de acordo com as câmeras de monitoramento do Centro de Comparação e Controle da Avenida Altais Mirim, na esquina com a Avenida Penetração 2, segue bastante carregado. Seguindo ainda agora, saindo da zona leste e indo para o bairro do Aleixo, a gente tem na Avenida André Araújo, nesse momento, um trânsito moderado com a Gabriel Gonçalves, próximo ali à Secretaria de Saúde do nosso estado, no sentido centro-bairro. O trânsito está fluindo, mas com uma certa retenção. Já na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul aqui da nossa capital, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, o trânsito está fluindo sem nenhum tipo de obstrução. Já na Avenida Mário Piranga, próximo ao Shopping Manauara, o trânsito também apresenta uma boa fluidez. Mix. Agora 6h43 e atenção, hein? Olha só essa informação. A venda dos ingressos para o tão esperado Festival Folclórico de Parintins 2025 começa às 9 horas da manhã deste sábado, em ingressos à venda Festival Folclórico. O anúncio foi feito ontem à noite pelas redes sociais dos Bumbás, Caprichoso e Garantido, em parceria com a empresa responsável pela comercialização do processo. E aí, Carlão, anima? Claro. Bora pro Festival 2025? Vamos lá, vai ser bacana. Esse a gente pode ir. A grande novidade para a venda, né, desses ingressos para o Festival Folclórico do ano de 2025 é que a venda será feita única e exclusivamente pela internet, trazendo, é claro, mais praticidade para os fãs do Festival Folclórico, assim como eu, viu, Carlão? Também, e o total. Repórter André Meirelles está com todos esses detalhes e ele vai contar pra gente a partir de agora. André, como é que estão os valores dos ingressos? Então, boa noite, Nathalie, boa noite, Carlão, boa. A você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, os consumidores, eles vão poder escolher entre comprar os ingressos para cada noite, né, separadamente, ou pacote para as 3 noites de apresentação. E os valores variam entre R$550 e R$2.400. Nesse ano, a taxa de conveniência do site não vai ser cobrada e as meias entradas, elas irão contemplar a todos, né, não apenas as pessoas com direito previsto aí em lei, como informou a publicação. De acordo com a empresa que está responsável aí pela comercialização, vai ser permitida a compra de 2 ingressos por CPF. E esse pagamento, ele vai poder ser feito através de Pix, pode ser de boleto, cartões de crédito ou débito, e a gente tem aqui os valores, né, da arquibancada central Garantido e Caprichoso. O passaporte para 3 noites custa R$2.400, avulsos por dia R$960, e, né, aí também na arquibancada especial do Garantido e Caprichoso. E o passaporte 3 noites, ele custa R$1.800, avulso por dia R$720 na cadeira tipo 1 Garantido e Caprichoso. E os passaportes 3 noites, R$1.980, avulso, né, por dia aí sai R$790 a cadeira tipo 2. E o passaporte 3 noites, R$1.440, o avulso aí por dia sai a R$550. Olha, a gente também vale lembrar aqui, Nathalie, Carlão, que a Justiça do Amazonas suspendeu aquela medida cautelar do conselheiro Luiz Pereira Barbosa, do Tribunal de Contas do Estado, que previa mudanças na gestão da venda de ingressos do Festival Folclórico de Parintins. Aí, com essa decisão de liminar, a Amazon Best Turismo e Eventos Limitadas vai continuar responsável por essa comercialização dos ingressos para essa edição do ano que vem do evento, né? Inclusive, essa decisão também reconhece a autonomia dos bois Caprichoso e Garantido na organização da festa, né? Teve toda
dessa polêmica aí, logo após dessa confusão, digamos assim, Nathalie Carlão, nas redes sociais, vários fãs dos Bumbás se pronunciaram, né, a respeito da compra dos ingressos, que inclusive agora só estão sendo feitos aí de forma online, né? Não precisa mais ir em um ponto de venda, tudo agora é pela internet, né? Inclusive, eles até questionaram se de fato essa empresa ela vai mesmo permanecer ou se pode se retirar aí, deixando os clientes na mão aí, Nathalie Carlão. Beleza, tá aí, André. Ingressos à venda aí, você que é caprichoso e você que é contrário, né, Nathalie Moraes? Eu sou caprichosa, Carlão. Mas eu tô falando do contrário também, tá vendendo ingressos. Exatamente. Né? Torcedores garantido e caprichoso podem aproveitar e único e exclusivamente para o Festival Folclórico de 2025, a partir de segunda-feira, as vendas somente online. Atenção, caprichoso e contrário, hein? Vamos lá. 18 horas. Olha só, Nathalie, Governo e Prefeitura de Manaus decretam ponto facultativo para os dias 24 e 31. Os detalhes você confere daqui a pouquinho no 18 horas. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para este fim de semana, hein, Nathalie? Sábado e domingo. Será que será um final de semana chuvoso? Vamos conferir com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Então, Carlão, para esse sábado, as pessoas que pretendiam aí sair para fazer as compras de Natal precisam se preparar, porque, segundo o site Clima Tempo, chuva com trovoadas devem ser registradas a qualquer momento ao longo deste sábado. A mínima deve ficar aí na casa dos 24 graus e a máxima de 30 graus. Já no domingo deve chover sim, mas somente na parte da tarde. A mínima na casa dos 23 graus e a máxima de 31 graus. Mix. Legal, 6 horas e 49 minutos. O Rio Negro subiu mais 15 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 16 metros e 49 centímetros. 18 horas. Nathalie, você falou aí das chuvas, final de semana, olha só, chuvas desta sexta-feira de hoje deixaram em trabalho para a Defesa Civil e criaram muitos transtornos no trânsito da cidade. Eu senti na pele esse transtorno aí. A Prefeitura registrou 5 ocorrências atendidas pelo Disque 199. É isso mesmo. E o canal, né, de emergência funciona 24 horas, inclusive, para você que precisa, né? 199, Nathalie. É isso mesmo, Carlão. As equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil agiram de forma rápida para atender todas as demandas, levaram toda a assistência necessária, mas muitas áreas foram afetadas. Eu, por exemplo, levei quase uma hora da também. Avenida João Valério para a Avenida Fortaleza, aqui no Adrianópolis. O trânsito estava realmente bastante complicado, mas segundo o Centro de Cooperação e Controle aqui da nossa capital, até o início da noite dessa sexta-feira, 5 chamadas de ocorrências de chuvas foram registradas. Essas demandas, como você já adiantou, elas entraram através ali do 199, que esse é o número para qualquer situação de emergência na qual você precise recorrer à Defesa Civil, você deve ligar de imediato para 199. Essas ocorrências, elas foram repassadas pelas equipes da Secretaria Executiva de Proteção e durante, a gente sabe, Carlão, tem chovido muito e algumas situações foram observadas, demonstrando sim uma atenção ainda maior por parte da Defesa Civil. Entre elas, um alagamento e 4 registros de deslizamento de terra. Todos eles foram registrados na Zona Leste aqui da nossa capital. As equipes da Defesa Civil continuam trabalhando no local para então conter toda essa situação e fazer também a retirada dessas pessoas em segurança. Mas a gente reforça, Carlão, apesar desse número, de ocorrências e de 4 deslizamentos de terra que precisaram ali do trabalho das equipes da Defesa Civil, ninguém ferido, tá? Então a gente reforça, os atendimentos acontecem 24 horas e qualquer situação de emergência, 199. Ligue aí para 199.
Agora 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só que legal, hein? Fim de ano chegou com uma notícia que muita gente aí estava esperando ali, ó. O governo do estado e a prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo nos dias 24, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, Natal. A decisão do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida garantem aí que os servidores públicos possam aproveitar as festas de Natal e também de Ano Novo. Mas atenção, viu? Porque os serviços essenciais como saúde, segurança e atendimento previamente agendados continuam funcionando, Carlão e ouvintes, normalmente. Olha, na justificativa do decreto da prefeitura, o ponto facultativo foi concedido para que os servidores possam vivenciar o espírito natalino e fraterno que marcam essa época do ano. 6h52, você no melhor mix do Brasil. Mix. O Ministério Público Federal do Amazonas cobra ações urgentes contra pistas clandestinas utilizadas pelo garimpo ilegal. Uma investigação revelou a existência de 749 pistas irregulares na Amazônia, sendo quase 200 em terras indígenas, Natalina. É, Carlão, preocupante, né? E diante de tudo isso, o Ministério Público Federal pede mais fiscalização e também punições mais severas, incluindo aí as sanções para as empresas de aviação, que muitas vezes, Carlão, segundo as investigações, elas acabam facilitando essas operações ilegais aqui no nosso estado. Todos os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. O pedido do Ministério Público Federal para os órgãos de aviação e meio ambiente é para que haja ações urgentes contra o uso de aviões e pistas de pouso para o garimpo ilegal nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. A recomendação foi enviada para a Aeronáutica, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, o IPAAM, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia e a Fundação de Meio Ambiente de Roraima. O Ministério Público Federal descobriu que existem 749 pistas irregulares na Amazônia, sendo 175 em terras indígenas. O procurador da República, André Luiz Porreca, responsável pela recomendação, acredita que isso exige uma ação rápida devido a diversos danos causados pelo garimpo ilegal. A exploração ilegal de recursos minerais, o garimpo ilegal, é um crime grave contra o meio ambiente e também contra a saúde das pessoas, principalmente o garimpo de ouro, que utiliza mercúrio, uma substância altamente tóxica que se incorpora na cadeia alimentar, é ingerida pelas pessoas. E dentre as várias linhas de atuação que nós temos de enfrentamento ao garimpo ilegal, tá o combate à logística dos meios de transporte que favorecem o fornecimento de insumos como combustível, como o próprio mercúrio, para dentro dos garimpos. Segundo o procurador André Luiz Porreca, o MPF pediu que os órgãos fiscalizem, fechem e destruam essas pistas irregulares. Diante da identificação de mais de centenas e 700, mais de 700 pistas irregulares, nós acionamos a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que tem o poder de polícia para promover a destruição dessas pistas de pouso e a autuação dos responsáveis. E com relação às aeronaves, que também é um número bastante expressivo, que foi identificado, nós recomendamos a Aeronáutica, que também exerce o seu poder de polícia, interceptando essas aeronaves, em último caso até promovendo a destruição delas, porque o enfrentamento dessa logística dos meios de transporte é fundamental para que a gente possa combater o garimpo ilegal de forma eficiente no estado do Amazonas e nos outros estados da Amazônia. A ideia é acabar com a logística aérea que ajuda o garimpo ilegal, além de proteger os povos indígenas e preservar o meio ambiente. As autoridades também devem aplicar multas e processar os responsáveis. Os órgãos têm 30 dias para responder e mostrar as ações tomadas. Caso contrário, podem sofrer ações judiciais e administrativas. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje foi o último dia para o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos trabalhadores com carteira assinada, e esse benefício, que é um dos mais aguardados do ano, já teve a primeira parcela paga até o fim de novembro, hein, Nathalie? Segundo o DIEESE, o 13º vai injetar 321,4 bilhões de reais na economia em 2024. Em média, cada trabalhador deve receber R$3 mil somando as duas parcelas. Olha só, atenção, hein? Essas datas valem apenas para quem está na ativa
retroativa para o aposentados e pensionistas do INSS. O 13º salário foi antecipado e já pago entre abril e junho. Todos os que trabalharam ao menos 15 dias no ano com carteira assinada, além de aposentados e pensionistas, têm direito ao benefício. E isso inclui quem esteve de licença maternidade ou afastado por doença e também por acidente. Em caso de demissão em justa causa, o pagamento é proporcional ao período trabalhado. 6h56. Mix. Olha, Carlão, como hoje é sexta-feira, a gente vai seguir agora direto pra quê, Carlão? Vamos de agenda cultural, né? Faltam 3 minutinhos, mas vamos dar toda a programação para os nossos ouvintes curtirem e aproveitarem o fim de semana com o repórter André Meirelles. O tradicional espetáculo Um Sonho de Natal 2024 segue até o dia 25 de dezembro. As sessões e o estacionamento são gratuitos e ocorrem simultaneamente às 8 da noite nas 2 unidades da nova Igreja Batista da Torquato Tapajós e Cachoeirinha. Já neste sábado, o Cine Teatro Guarani segue com uma seleção de filmes clássicos de Natal. As exibições começam às 4 da tarde e trazem filmes e animações com temáticas natalinas. As sessões são gratuitas e têm classificação livre. E nos dias 21 e 22 de dezembro, o Centro Cultural Palacete Provincial é palco do Natal Geek no Museu, com atividades para o público nerd, concurso, cosplay, apresentações de K-pop, videogames, feirinha geek e artistas locais. A entrada é gratuita, das 9 da manhã às 6 da tarde. E o Largo de São Sebastião recebe o concerto de Natal neste sábado a partir das 7 da noite. E no domingo às 5 da tarde acontece o espetáculo Lá Vem o Teatro. E às 18 horas acontece mais uma edição da Parada Natalina, com fanfarras, personagens natalinos e artes integradas. E o Shopping Manaus Via Norte traz atrações incríveis para este final de semana natalino. O gerente de marketing do shopping, Vinícius Teixeira, conta as atrações. Olha, pessoal, convidando vocês para curtir o Natal aqui iluminado do shopping. Hoje tem No Sigilo, amanhã tem Rabo de Vaca e domingo tem Guto Lima. Todas as atrações às 10 horas da noite. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar recuou 0,81% nesta sexta-feira e fechou a semana cotada a R$ 6,07. Foi a segunda desvalorização consecutiva da moeda norte-americana ante ao real e foi influenciada pelas intervenções que injetaram 7 bilhões de dólares no mercado e as declarações do presidente Lula em defesa do ajuste fiscal e da autonomia do Banco Central. O euro também fechou em queda de 0,04%, cotado a R$ 6,34. Já o Bitcoin caiu 0,785%, comercializado a R$ 592.960. O Vespa fechou em alta de 0,44% aos 121.715 pontos. 18 horas e 59 minutinhos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a saúde no Amazonas viveu uma das piores semanas após atraso no pagamento de empresas médicas e a mudança na gestão do complexo hospitalar Zona Sul. A passagem da gestão do pronto-socorro 28 de agosto e do Instituto Dona Lindu para uma organização social trouxe à tona os problemas que o setor enfrenta. Pacientes, médicos e empresas denunciaram demora e falta de atendimento. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos disseram que o problema não é dos médicos. As entidades representativas acusaram falta de material e escassez de leitos e que a população continua a sofrer com a falta de infraestrutura, principalmente no atendimento de urgência e emergência. Segundo o Conselho, a crise é um reflexo direto da falta de comprometimento do governo estadual com a saúde pública e que não há uma programação clara do governo para resolver a situação dos pagamentos atrasados, ou seja, a situação que já é ruim tende a ficar pior se nada for feito nos próximos dias. E isso é um desastre para a população que tanto precisa do serviço da saúde. 18 horas. 7 Natal, finalizamos, hein? Até segunda. Até segunda, uma boa noite, Carlão. Boa noite. Você ouviu 18 horas.